Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Joyce falando aqui. Questão 2 da prova de São Pedro da Aldeia, banca IBAN. Vou resolver isso aqui rapidinho com vocês. Aqui tem um texto super bonito falando do nosso querido, só que não, Elon Musk, dizendo sobre a ida dele para Marte e tal, o projeto SpaceX. Aí depois desse texto bonito, a gente vai para o que importa, que é a pergunta. Aqui a gente tem um quadro. Cadê? Tem umas informações importantes aqui também, tá? Sobre não ter campo magnético, atmosfera fina. Cadê? Eu tinha visto uma parte também sobre. Enfim, depois eu vou falando isso para vocês, porque esse texto já é padrão para todo mundo que gosta do tema. Então, o enunciado seria o seguinte: a partir das informações acima, a colonização de Marte pelo ser humano é. Vamos lá. Aqui eu tenho um quadro falando sobre os principais gases encontrados na atmosfera terrestre e na atmosfera marciana e a sua comparação entre as duas. Então, o nitrogênio aqui na Terra é 78. Aqui ele não botou. Porcentagem. 78%. O oxigênio é 20%. Argônio 0,9%. Dióxido de carbono e outros gases, tá bom? Beleza. Então a gente vê que tem muito mais nitrogênio do que gás oxigênio. Aí a gente, se pega um desavisado, acha isso um absurdo, porque a gente respira oxigênio. Praticamente o planeta inteiro, né, da galera que precisa respirar oxigênio, respira oxigênio. A gente tem os produtores, né, que são os plânctons, que são as algas, os vegetais. E por que tem tanto produtor de oxigênio, só que tem mais nitrogênio? Eu vou colocar aqui uma frase importante: ciclo do nitrogênio. Como isso aqui não é aula, isso daqui é uma resolução de questão que a gente tenta relembrar algumas coisas. A gente aqui na Terra faz o ciclo do nitrogênio, que é um ciclo biogeoquímico. Então, a palavra biogeoquímico já diz muita coisa, principalmente pela parte do gel, e a gente está falando do planeta Terra. Ele vai garantir a circulação do nitrogênio no ambiente tanto físico, e aí entra o gel, quanto químico, e aí entra o bio e o químico. Desculpa, no ambiente físico quanto nos seres vivos, e então aí entra o bio e o químico. O nitrogênio, ele vai ser um nutriente utilizado por diversos organismos do nosso planeta, sendo essencial para formar proteínas, ácidos nucleicos, outros componentes na célula. Importante a gente lembrar que o pré-requisito para você ser considerado um ser vivo é você ter célula. Então, esse ciclo biogeoquímico, ele é muito necessário para a manutenção e existência da vida no planeta. Num planeta que tem tão pouco nitrogênio, as chances de ter vida na forma que a gente conhece aqui na Terra é muito pequena. Aí tudo bem. A gente vai para a parte do oxigênio. A gente usa muito oxigênio. E se é para quando a gente olha assim, né, nessa proporção de 78% para 20%, parece pouco oxigênio, imagina 0,13%, que não é nem 1%. Aliás, isso tem muita relação também com o nitrogênio, tá? Mas é outro ponto. Para quem já associou o ciclo do nitrogênio à planta e essa quantidade de oxigênio, está entendendo o que eu estou falando. Então a gente tem
pouco oxigênio disponível, o gás oxigênio disponível, para que haja vida no planeta. A gente também vai ter em Marte a ausência da camada de ozônio. Deixa eu colocar aqui. Camada de ozônio, ausência em Marte. Então, os raios solares, eles entram sem nenhum filtro em Marte e vão embora sem nenhum filtro. Então, a gente não consegue ter um efeito estufa natural para manter uma temperatura adequada do planeta. A gente fica muito exposto aos raios ultravioletas, que deveriam se chamar ultraviolentos, né, por causa da quantidade de danos que eles causam. E então, com isso também a variação de temperatura nesse planeta é muito grande, o que já dificulta não só a nossa vida, mas a manutenção de biomas, a organização das diversas espécies pelo planeta, justamente porque a gente não tem uma temperatura esperada, tá? E uma coisa também que acontece em Marte é ter uma menor pressão atmosférica. Eu acho que nesse texto nem coloca, e talvez eu esteja me alongando. É que esse assunto é muito legal. Nitrogênio. Mas aqui, botei o acento errado. Gênio. Mas essa temperatura, a diferença de temperatura de Marte para a Terra é muito grande. Lá a temperatura é muito baixa. Então, em temperatura baixa, em pressão baixa, a temperatura muda. E eu não sei se vocês estão lembrados, a temperatura no nosso planeta é ideal para manter a vida nele, justamente porque os nossos organismos, eles são feitos a maior parte de água. Então, se eu mudo a pressão do planeta, eu vou mudar o ponto de fusão e ebulição das substâncias, incluindo a água. Logo, o nosso querido sangue, em Marte, com aquela temperatura tão baixa, ele estaria borbulhando. A gente estaria literalmente evaporando por aí, tá bom? Mas enfim, não vou me alongar mais disso não, vamos para as opções. A letra A tá assim, sobre a colonização de Marte pelo ser humano. Aí ele pergunta, letra A, muito possível pela ausência de campo magnético e atmosfera fina. Aqui. Então, olha só, a gente sabe que não tem campo magnético e realmente tem uma atmosfera muito fina em Marte, o que vai tornar esse planeta pobre em gases, que é o que a gente está vendo aqui, tá? Pobre em gases, com calor, apesar da oscilação de temperatura, mas tem uma tendência a ter muito calor e praticamente indefeso contra ventos e raios solares, raios cósmicos. Enfim, essa atmosfera, ela não é nada agradável, ela é extremamente hostil. Então, não pode ser muito possível, pelo contrário, é pouco possível. Aí, em letra B, está escrito, é pouco possível pela diferença nas proporções de oxigênio e gás carbônico entre a atmosfera dos dois planetas. Bom, a do oxigênio eu já expliquei para vocês. A do gás carbônico, ele tem relação com o efeito estufa, que eu falei ali quando citei camada de ozônio. Realmente, um planeta com muito gás carbônico... Peraí. Aqui. Foi. Então, olha só. A alta concentração de dióxido de carbono pode ocasionar uma série de problemas, como, por exemplo, chuva ácida, desequilíbrio no tal efeito estufa que eu falei aqui para vocês, pode causar também acidificação dos oceanos, o que mais? Deixa eu ver. Acidificação, elevação da temperatura no planeta,
pode também intensificar os efeitos do aquecimento global. Enfim, tem uma série de questões que esse excesso, que na verdade é um absurdo, olha isso, de gás carbônico, até visto pelos... A gente teve agora evento, uma conferência internacional para diminuição da produção de dióxido de carbono pelas indústrias, enfim. Então, essa daqui para mim seria a opção, tá? Vou até botar uma bolinha aqui, porque é pouco possível essa desproporção do oxigênio, do gás oxigênio e do gás carbônico realmente não torna amigável, né, viável a vida no planeta. Letra C. Muito possível pela presença de gases similares na atmosfera em ambos os planetas. Então, ter os mesmos gases não significa ser viável, porque não basta ter o mesmo gás, tem que ter uma proporção semelhante. Lembrando que a vida no nosso planeta, só começou a ser possível quando o planeta começou a ajustar a sua quantidade de gases na atmosfera, ok? Antes disso, a gente não tinha nem uma celulinha procarionte para contar a história. E letra D, é impossível pela baixa presença de gás de nitrogênio na atmosfera marciana. Então, não vai ser, é impossível, tá? Por enquanto, mas não é por causa do gás de nitrogênio, porque isso daqui a gente daria um jeito, a gente tem tecnologia para isso. O problema é essa proporção de oxigênio, os principais, né? Essa proporção de gás carbônico, a pressão muito baixa, que faz o nosso sangue borbulhar numa temperatura boba, camada de ozônio, enfim. Então essa daqui não é uma opção totalmente errada, só que não é lá a mais certa. Para mim, o gabarito fica letra B, tá bom? Vou postar e resolver a terceira. Lembrando que se quiser entrar no grupo, pode entrar, se quiser falar comigo também. E é isso, vou parar de enrolar.